Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar sobre dicas para um cristão se comunicar bem. Eu espero ser bem direto nesse vídeo, citando algumas dicas para você poder se comunicar melhor. Então, o que é? Comunicação é a ação de transmitir mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Então, comunicação é você transmitir uma mensagem, pode ser verbal, pode ser escrita, enfim. Você pode se comunicar de várias formas diferentes. Temos a comunicação verbal, que é a falada e a não verbal. Temos a escrita, que eu escrevo no caderno, e a oral. Temos a comunicação interna, que seria a pregação, ensino e palestra. E a externa, que é evangelismo e missões. Temos um emissor e um receptor, a pessoa que fala e a pessoa que recebe a mensagem. Temos o conteúdo da mensagem, que é a voz, o vocabulário e a postura da pessoa. Então aqui já são elementos que você pode pensar na hora de se comunicar bem. Tem que pensar no conteúdo, na voz, o vocabulário que vai utilizar, a postura que você vai adotar. Tudo isso são coisas importantes na comunicação. Outra coisa, voz, entonação, dicção e velocidade. Os melhores oradores são pessoas que conseguem ter uma boa entonação na hora certa, ter uma boa velocidade na fala e ter uma dicção ótima. Uma coisa que eu tenho que melhorar bastante é a minha dicção. Nos vídeos, até às vezes fica um pouco ruim e na vida cotidiana, às vezes, não é tão boa assim. É importante saber esses elementos porque você pode identificar o que você precisa melhorar. Então, tem gente que precisa melhorar na entonação, tem uma dicção muito boa. Já tem gente que fala muito rápido, como eu também. Então, meu problema é velocidade e dicção. Eu tenho procurado melhorar. Tem gente que está faltando conteúdo, está faltando postura na hora de falar. Que não é, eu acho, o meu caso. Então, cada pessoa vai ter um problema. Então, identificar esses problemas e procurar melhorar na prática é muito bom. Se tiver dinheiro também, procure um fonoaudiólogo. Vocabulário é uma coisa importante, que é a linguagem que você vai utilizar, as palavras e o raciocínio entre essas palavras. E também a postura sempre uma forma corporal e expressões. Tem situações que vai precisar de uma postura mais informal e expressões mais informais. Outras situações vai exigir uma postura mais formal e séria. Então depende muito da situação. Aqui já tem alguns elementos para você pensar. Mas por que a gente está falando de fato sobre comunicação e dicas para um cristão se comunicar bem? Se você não sabe, Deus é um Deus comunicativo. Diferente dos deuses que tentam colocar por aí, colocar um Deus como um arquiteto distante da gente, o nosso Deus, ele escolheu nos criar e ele é um Deus que escolheu se comunicar com a gente. Ele que foi conversar com Adão, ele que dotou a gente de comunicação e ele é um Deus comunicativo. E a principal maneira de passar o evangelho do Senhor, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, é através da comunicação. Se você já acha que isso não é suficiente para você melhorar sua comunicação, eu não sei o que eu preciso mais te dizer, porque eu acho que isso já seria motivo suficiente, porque a todo tempo estamos nos comunicando. Então, Marcos 16,15 disse-lhe: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pregação, comunicação com não cristãos. Aqui mesma coisa em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a receber tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, não só ensinar e não só pregar, mas também discipular as pessoas que chegarem e acompanhar isso também através da comunicação. Então, a todo tempo estamos usando comunicação. Nosso Deus é um Deus comunicativo. Então, temos eixos comuns entre palestra, pregação e ensino e dicas compartilhadas gerais para caso você vai dar uma palestra, ensinar a pregar ou até se comunicar no seu dia a dia. Se você vai pregar ou vai preparar uma mensagem ou vai conversar com alguém, é sempre bom preparar isso em partes. Ler, analisar, estruturar, separar em subtópicos. Então, preparar é muito importante. Na hora de preparar qualquer mensagem, na hora de se comunicar, aqui eu estou falando de uma comunicação mais formal e organizada. Qual o seu objetivo? O que você quer gerar? Se você não tem um objetivo claro, qualquer caminho do texto ou da sua apresentação vai servir. Domine o conteúdo, seja fiel à palavra de Deus,
conteúdo, leia material externo, comentários bíblicos. Experiências serão aumentadas aos poucos. Observe. Então, ter conhecimento é ter vocabulário e através de mais leitura, a tendência é você conseguir se comunicar melhor. Embora isso não seja garantido, porque não adianta nada ter conhecimento e não saber e não ter uma boa dicção ou falar rápido demais. Conteúdo terá que ter início, meio e fim. Tudo na vida é como se fosse uma história. Qualquer apresentação, então tem que ter um início, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Que seria a estrutura de uma redação. Isso para pregação, isso para ensinar, isso para uma palestra, isso para escrever um livro, isso para escrever um filme. Tudo isso sempre é como se fosse uma história. Então é importante ter esse início, meio e fim. É importante ter tópicos, ilustrações, perguntas, novidades, aplicabilidade e vida do emissor importa. Então, quando você vai comunicar, tem vendas, quando você vai se comunicar para vender algo, você procura entender aquilo que a pessoa precisa e aquilo que a pessoa se importa para você conseguir oferecer a melhor coisa e o melhor produto. Então é importante saber fazer perguntas, ilustrar. Tudo isso vai ser importante para a sua comunicação, dependendo qual o seu objetivo e qual comunicação você está estabelecendo. Se coloque no lugar do ouvinte e sinta a mensagem. Procure ver o contexto pós-modernidade, nível do público, linguagem usada. Então, às vezes, dependendo da condição, você vai ter que adaptar a linguagem. Não vai poder utilizar uma linguagem tão técnica assim. Usar cores e roupas adequadas. Cores também é uma forma de comunicar, só que é uma comunicação não verbal. Então, cor, combinação de roupa, tudo isso vai importar na hora de sua mensagem verbal ter crédito. E para sua mensagem verbal ter crédito, começa através da mensagem não verbal, que seriam suas roupas e outras coisas mais. Ensaie e pratique. Dicção é importante ler alto. Você lê textos, lê livros e sempre falando cada parte da palavra para não ter problema e para se desenvolver melhor. E na parte da entrega, ter entusiasmo na hora que estiver se comunicando, depois de preparar tudo, ter naturalidade, dar pausas, beber água, não seja rápido nem devagar, ter esse silêncio, essas pausas, às vezes é importante para a pessoa que está ouvindo ter tempo de raciocinar. Então, pausas são importantes também. Seja singular, evite ler, exceto raras exceções. Cuidado com os vícios de linguagens. Mantenha contato visual sem focar em uma única pessoa. Movimente-se, não seja robótico. Respeite o tempo, se foi te passado um tempo, se for uma comunicação formal. E aprenda a ouvir feedback e críticas. Então, conforme a pessoa vai te ouvindo e criticando, você vai melhorando naquilo que você precisa. Então é isso, gente. Eu espero que com essa dica a sua comunicação melhore, que você possa ter ouvido isso aqui, visto, ter identificado aquilo que precisa melhorar e ter melhorado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e segue o canal do Crescimentando lá no Instagram. Dá um gostei se você gostou do vídeo, comenta se você tem algo a comentar sobre o vídeo e até os próximos vídeos. Até logo!